André Marcília é advogado constitucionalista, atua nas áreas de comunicação e internet, membro da Comissão de Liberdade e Imprensa da OAB de São Paulo e da Comissão de Mídia e Entretenimento do Instituto dos Advogados de São Paulo. É também consultor jurídico da Repórteres Sem Fronteiras, da Associação Nacional de Editores e membro da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Ética do CONAR. Seja bem-vindo ao 26º Congresso Paranaense de Rádio e TV, André. Obrigado. E, bom, primeiro agradecer o convite, agradecer por estar presente nesse congresso fantástico. De fato, a gente teve aí a luz se apagou, né? Mas não foi, a gente vai falar de liberdade de expressão, mas não foi censura, não foi nada assim, né? Foi realmente um impacto automobilístico aí que parece que houve. E a gente vai, então, iniciar a tarde falando disso. Espero que, enfim, não estejamos... a liberdade de expressão é um tema que não dá sono, né? Às vezes dá enjoo. A depender de como ela é tratada, dá um pouco de enjoo, dá um pouco de tristeza, né? Mas sono é difícil. Então, eu espero que depois do almoço isso não seja uma consequência que eu traga aqui a vocês. Ao contrário, tomara que eu traga a vocês alguns esclarecimentos, que a gente possa discutir esse tema tão importante no país, ultimamente, e, sobretudo, muito importante para a área de mídia, para a imprensa. Quando a gente fala de liberdade de expressão, é bom que vocês entendam que, de cara, que liberdade de imprensa é parte da liberdade de expressão, assim como liberdade religiosa, assim como liberdade de cátedra, assim como qualquer tipo de liberdade, está sempre dentro do guarda-chuva da liberdade de expressão, como se fossem filhos da liberdade de expressão, o exercício de outras liberdades, dentre elas a de imprensa. E a gente no país sempre teve, eu acho que de alguma forma no mundo, sempre teve um incômodo com liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A verdade é que a liberdade de expressão, de uma forma geral, é um troço que não é bem digerido nunca. E não é bem digerido porque quando a gente vive, por exemplo, numa ditadura, a liberdade de expressão é proibida. Óbvio. Quando a gente vive numa democracia, a liberdade de expressão é um incômodo. E é um incômodo, sobretudo quando a gente vive em democracias, vamos dizer assim, pouco amadurecidas como a nossa. Por que é um incômodo em qualquer democracia? Porque a liberdade de expressão é um direito que se opõe ao Estado. A liberdade de expressão, óbvio que todo mundo teve sempre liberdade de falar durante o percorrer do mundo, mas ela surge juridicamente regulamentada a partir do momento em que o Estado liberal se constrói. O Estado liberal ele se constrói em oposição ao Estado absoluto monárquico e ele olha e fala assim, bom, tenho receio de que de novo surja um Estado absoluto que vá contra mim. Quando o Estado liberal vê isso e fala, bom, como é que eu me protejo da possibilidade de que, de novo, o Estado seja uma espécie de interventor da minha vida? Fala assim, bom, a liberdade de expressão. Então o Estado vira e fala assim, eu vou te dar a liberdade de falar contra mim. Só contra mim? Não, mas sobretudo, é por isso que ele surge. Liberdade de expressão, portanto, é um direito que surge para que as pessoas possam se voltar pelo discurso contra o Estado. Agora, quem que dá esse direito? O Estado. Então tem um troço estranho, já de cara, já no nascimento da liberdade de expressão como um direito, tem um troço esquisito, que é o Estado oferecer para o cidadão a possibilidade de que esse cidadão discurse contra o Estado. E pior, quem vai dizer o limite que você pode exercer desse seu direito, adivinha? É o Estado. Então, o Estado te dá um direito de você falar contra ele, ele vai oferecer a você esse direito, e esse direito que ele vai oferecer vai dizer, então, também quais são os limites. Quanto maior é a democracia, quanto mais sólida, quanto mais robusta, quanto mais madura é a democracia, mais amplo é o exercício desse direito, mais ampla é a possibilidade que o Estado oferece a você de exercer esse direito. Quanto mais o Estado tem medo do indivíduo, quanto mais o Estado tem insegurança com aquilo que acontece à sua volta, quanto mais as instituições são enfraquecidas, inseguras, mais a liberdade de expressão se torna amildada, se torna estreita, se torna quase constrangida. E é esse um grande ponto.
Esse é um grande ponto que a gente precisa aqui discutir. Porque no Brasil, adivinha, qual dos dois vocês acham que a gente está? A gente está no lugar de um Estado que oferece uma liberdade de expressão imensa ou uma liberdade de expressão estreita? Eu nem estou falando do momento atual, estou também, mas não só. Eu estou falando da nossa história toda. Eu, por exemplo, vivenciei já nos últimos 25 anos, diversos casos de censura no exercício da minha advocacia, ou escrevendo, atuando. Eu, além de advogado, atuo também em palestras, escrevendo na imprensa, sou colunista do Poder 360, já fui colunista da revista Cruzoé, do Antagonista, de outros diversos veículos de comunicação, sempre escrevendo sobre liberdade de expressão e judiciário. E posso dizer que, enfim, já vi de tudo nesses últimos anos. Mas, por exemplo, se a gente olha para trás, para os anos 90, a gente encontra isso de novo, em diversos casos. Aliás, tem como chama isso? Um podcast ótimo, em cima do livro da Dora Kramer, que foi feito, que era Collor versus Collor, sobre o episódio, famoso episódio nos anos 90, de que o Pedro Collor, irmão do presidente, então Fernando Collor, ele denunciou o irmão na revista Veja, aquilo praticamente o derrubou. E isso, durante o período em que a entrevista foi dada e que ela foi publicada, correu uma semana. Lembre-se que a gente está numa outra época, ali nos anos 90. Hoje em dia, você publica um negócio, no dia seguinte, já está, no segundo seguinte, aquilo já está absolutamente em todos os lugares. Mas, na época, não. Então, você, entre a semana que houve a publicação, a entrevista foi concedida, e a publicação da entrevista, houve uma tentativa sólida do governo de assediar a revista, houve uma tentativa sólida judicial de se entrar com ação buscando recolher a entrevista. Veja, imagina o tipo de cabeça. A revista nem tinha sido publicada, eles querendo entrar com pedido para recolher. Então, a gente entra com pedido para recolher o que não foi publicado. É nesse nível que a gente está. E a gente está falando dos anos 90, hoje 2023, e as coisas continuam iguais, se não piores. E isso é um ponto importante, porque numa democracia como a nossa, uma democracia amiudada, insegura, com instituições pouco sólidas, vamos dizer assim, a liberdade de expressão é um incômodo dos maiores. E eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão concordar comigo, talvez, eu espero que sim. Veja só, quando a gente fala, quando alguém vem aqui, ontem mesmo, a gente teve aqui muitas pessoas que discursaram, falaram, e algumas delas falaram sobre liberdade de expressão. Notem, todo mundo sempre, não é só ontem, isso é em qualquer lugar, a qualquer momento. Sempre o que se diz é, liberdade de expressão é muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado com as fake news. Liberdade de expressão é muito importante, mas, sempre tem o mais, a gente tem que tomar cuidado com o discurso de ódio. Liberdade de expressão é muito importante, mas a gente precisa falar da responsabilidade. Eu mesmo estou fazendo isso. Eu aqui dou a mão à palmatória, estou também trazendo sempre o tema da liberdade de expressão como, muitas vezes, secundário à responsabilização. É quase como se a necessidade de restrição, de impor limites, fosse mais importante do que o próprio exercício da liberdade de expressão. Percebam que as pessoas não conversam sobre o que é liberdade de expressão. Você já se deparou com o fato de que todo mundo sabe, ou acha que sabe, o que são fake news? Todo mundo sabe, ou acha que sabe, o que é discurso de ódio, mas ninguém sabe o que é liberdade de expressão. Pô, a gente sabe os limites, a gente sabe as restrições, mas o que é aquilo que é o objeto do limite, a gente não trata. O que, afinal, é liberdade de expressão? Esse é um ponto importante e que nós deixamos para lá. Isso mostra como a gente trata a nossa liberdade. A gente trata a nossa liberdade a partir da exceção. É relevante isso. Isso não é bobo, isso não é qualquer coisa, isso é cultural. Isso mostra uma cultura também muito autoritária, não só uma democracia intimidada, mas uma cultura muito autoritária como a nossa. Eu me lembro, uma vez, há uns anos, eu advogando para um veículo, um site, um portal, houve uma ordem judicial. E essa ordem judicial dizia basicamente o seguinte: retire-se a matéria do ar em 24 horas. É sempre uma delícia receber esse tipo
de decisão, né? Você tem que movimentar todo mundo à sua volta para conseguir dissuadir o juiz e fazer com que ele volte atrás. Bom, muito bem, eu sabia que eu não ia ter tempo para recorrer antes das 24 horas, o que fiz? Fui bater na porta da juíza, era uma juíza lá em São Paulo, eu fui bater na porta dela e falei assim, excelência, vamos conversar, eu não vou ter tempo de recorrer, vamos conversar. E ela virou para mim e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, doutor, qual o problema de tirar do ar? Naquela hora, eu entendi que estava tudo errado. Porque a pergunta certa é, excelência, qual o problema de ficar no ar? Essa é a pergunta. A liberdade de expressão é regra. Retirar do ar é exceção. Como é que ela pode me perguntar qual o problema de retirar? O problema que tem que ser, a resposta que tem que ser dada é qual o problema de ficar. Se não tem problema em ficar, então que fique. Ela precisava me responder qual o problema de ficar. E não eu responder a ela qual o problema de retirar. Mas isso mostra uma espinha Já estou eu me autocensurando com a minha própria... A espinha dorsal da liberdade de expressão no Brasil é uma espinha autoritária. A gente olha para as coisas e não percebe. A juíza, naquele momento, sequer conseguiu perceber que ela estava enxergando a liberdade de expressão a partir da exceção, a partir da necessidade de retirar. Retirar era para ela o mais importante. Um outro exemplo. Fake news. A gente fala muito de fake news. Bom, o que são fake news? Tem um monte de projetos sobre fake news. Tem, inclusive, o PL das fake news, 2630, que, inclusive, surgiu sem ser sobre fake news. O PL chamava das fake news, mas ele não tinha nada de fake news. Depois incluíram fake news no projeto. Mas, uma coisa curiosa, há um monte de conteúdo ali, referente a fake news, a consequências advindas das fake news, mas, curiosamente, não se define o que são fake news ali. O projeto traz consequências para o uso de fake news e não define o que é fake news. Não é curioso isso? Quer dizer, a gente deixa uma porta absolutamente aberta para uma restrição à liberdade de expressão sem conceituar. O projeto ele se preocupa em punir o que é o exercício equivocado da liberdade de expressão, o exercício das fake news, ele se preocupa, portanto, em punir, mas não diz o que é. E nenhum diz. Hoje existem diversos, vocês não têm ideia de quantos. Vocês não têm ideia de quantos projetos que tratam de fake news no Brasil. Nenhum conceitua o que são fake news. E sabe o que é pior? A gente, quando vai conceituar, e aqui a gente, eu vou falar a gente da mídia. Nós da imprensa, quando vamos conceituar fake news, sabe como a gente conceitua? Notícia falsa, é ou não é? Notícia falsa. Vocês percebem o engodo que tem nisso? Quando eu digo que fake news é notícia, eu estou dizendo que ela é exclusivo do quê? De veículos de imprensa. Quem dá notícia? Quem que dá notícia? A imprensa. Então, quem comete fake news? A imprensa. Ué, se é notícia falsa, eu atribuo à própria imprensa, dando esse conceito a fake news, a possibilidade de que ela, e somente ela, porque só ela dá notícia, que cometer fake news. Notícia falsa. Conteúdos falsos são ilícitos? Não, não são ilícitos. Quem aqui todo mundo aqui é de imprensa, sabe muito bem como a gente chama quando alguém comete algum ato falso, uma notícia não é verdadeira, ou algum erro, qualquer coisa do gênero, a gente chama aquilo de barrigada. Né? A barriga. Por quê? Porque houve um equívoco, isso acontece, qualquer um faz isso. O cara que é cozinheiro, ele vai lá e equivoca-se, põe camarão em vez de peixe, põe sei lá o quê, coentro no lugar de não sei o que lá. Bom, a imprensa comete um ilícito quando ela troca uma notícia por outra? Não, ela não comete um ilícito. Fake news não é ilícito porque a notícia é falsa. Fake news é ilícito quando o conteúdo é fraudulento. A fraude é que é o ilícito. Então, vamos lá. Eu tenho um conteúdo, por exemplo, aquele conteúdo que eu tenho, ele é divulgado, sendo que eu sei que ele é falso. Eu sei que ele é equivocado. E quando eu sei que ele é equivocado, e ainda assim eu publico de sacanagem, eu publico
por maldade, eu publico porque eu desejo explicitamente fraudar o debate. É isso que é o ilícito. O ilícito não é porque é notícia, o ilícito não é porque é falsa, o ilícito é a intenção de fraudar o debate, é aí que é o ilícito. Vocês percebem? A gente deixa projetos e projetos e projetos e projetos serem feitos sobre um negócio que a gente sabe o que é, sobre um negócio que atinge diretamente a imprensa. Outro dia eu estava num debate, por exemplo, com um especialista da GV, lá de São Paulo. Ele é especialista em discurso de ódio. E aí ele dizia para mim que era necessário a gente criar uma lei sobre discurso de ódio, porque, para ele, discurso de ódio precisava ser regulamentado. E eu perguntei a ele, o que é, então, discurso de ódio? Vamos conversar concretamente. Ele dizia, discurso de ódio é quando você atinge a reputação de um grupo vulnerável. Eu falei, bom, me parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Você atinge a reputação de alguém, está no Código Penal há 100 anos, chama-se difamação. Pô, é muito melhor você já usar um artigo que existe e protege não só o grupo vulnerável, mas qualquer um, do que você criar uma lei para proteger um grupo apenas. Pô, eu tenho uma lei que já protege todo mundo, a reputação de todo mundo, eu vou criar uma lei para proteger a reputação de grupos específicos, sendo que, obviamente, a difamação já protege os grupos específicos ou inespecíficos. Tudo isso tem por trás uma necessidade de nós percebermos, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente se dedica absurdamente a falar de liberdade de expressão a partir dos seus limites, e quando a gente se dedica a falar de liberdade de expressão a partir dos seus limites e olhar para esses limites sem um rigor conceitual, sem a necessidade de perceber que essa conceituação aberta favorece a quem quer censurar, nós entregamos, outorgamos na mão de quem? Sempre de um juiz, que é quem vai interpretar o projeto quando ele virar lei, a possibilidade de que ele diga a nós o que deve ser feito com a nossa liberdade de expressão. Esse é o problema. Se nós enxergarmos liberdade de expressão não a partir da liberdade, mas a partir só da responsabilidade, só do que é fake news, só do que é discurso de ódio, e ainda assim, sem nenhum rigor conceitual, permitindo que nos digam aquilo que eles entendem dizer, ser, sem que nós interfiramos de uma forma decisiva nessa conceituação, nós criamos conceitos abertos que vão para a mesa, ou para a caneta, ou para a cabeça de um juiz, e dela sai, a gente sabe, qualquer coisa. De um saiu uma coisa boa, de outro saiu outra coisa ruim, e assim por diante. Ou seja, olhar para a liberdade de expressão e não para os seus limites é uma forma de exercício democrático. Olhar para a liberdade de expressão apenas a partir dos seus limites é uma forma, com absoluta certeza, de nós permitirmos o exercício da censura judicial no país, que é crescente, avassalador e cada vez está pior. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se o slide for para frente, de que eu não estou falando uma mentira. Pus no Google, liberdade de expressão. Botei lá, liberdade de expressão, olha o que veio. Primeira página do Google, liberdade de expressão, lei, evolução, importância e limites. Todo mundo só fala dos limites. Aqui a sequência da página. Liberdade de expressão, o que é? Limites. Quais são os limites da liberdade de expressão? É sempre a partir disso. Pode ver. Vamos para frente. Liberdade, eu continuo na página do Google, tá? É a continuação. Liberdade de expressão, o que é e quais são os seus limites. Liberdade de expressão, o que é, importância, limites e Constituição. Esse eu adoro, porque os limites vêm antes da Constituição. Antes mesmo de falar de Constituição, vamos falar dos limites. E para não dizer que é uma loucura, eu digitei liberdade de expressão no Google e o primeiro que aparece é limites. Depois, realmente, Constituição. A Constituição vem depois do limites. Não é louco isso? Pô, em tese, os limites são a Constituição. Como é que eu limito a Constituição se eu penso primeiro no limite e depois na Constituição? Isso é um sintoma de como nós tratamos no Brasil a liberdade de expressão. Claro que isso tem consequências,
E essas consequências acabam atingindo todos nós. Não adianta a gente depois reclamar de censura, não adianta depois a gente falar assim, poxa vida, o Brasil é difícil, aqui não se respeita nada. Mas o que nós, e nós também, enquanto setor de mídia, fazemos em relação a isso? Que tipo de critério a gente tem quando a gente olha para a liberdade de expressão, ou mesmo para os limites? De que maneira que a gente trata esse tema? A pergunta que fica no ar, e que eu já meio respondi, é como chegamos a isso? Bom, chegamos a isso, sem dúvida alguma, por meio de um olhar absolutamente autoritário para a liberdade de expressão, de nós todos, viu? De nós todos. Aquela juíza que eu contei aqui o caso, com certeza absoluta, ela não é uma juíza autoritária porque ela quer ser. Ela não é uma pessoa que gosta de censura, ela não é uma juíza que simplesmente queria que eu me desse mal, ou que aquele veículo fosse censurado porque ela odeia o veículo. Não, não é isso. É que está introjetado na gente. É cultural. O autoritarismo do Brasil é cultural. Nós temos uma visão sobre liberdade de expressão constrangida, repito a vocês. Bom, óbvio que o judiciário trata isso assim também. Nós temos no Brasil uma jurisprudência absolutamente caótica. Estou apertando o botão errado, é o negócio da luz, por isso que não vai. Temos uma jurisprudência caótica, que aqui eu vou um pouco evitar tratar desse ponto com vocês, só por uma questão de tempo, né? A gente está com um tempo curto e por isso eu não vou entrar em como a jurisprudência se formou caótica, mas é interessante, em algum outro momento eu conto para vocês que a jurisprudência, sobretudo dos tribunais superiores, ela é uma jurisprudência formada a partir de uma visão caótica. Dá-se uma decisão, depois volta-se atrás, dá-se uma decisão, depois volta-se atrás. E também, recentemente, nos últimos anos, nós tivemos, sem dúvida alguma, uma visão de que a liberdade de expressão ela deveria ser a responsável por tudo que estava acontecendo de ruim com a democracia. Então, havia uma visão de que a liberdade de expressão era um risco à democracia. O Supremo Tribunal Federal ele passou a tratar a questão da liberdade de expressão a partir disso. Liberdade de expressão é um risco à democracia. Então, nós precisamos coibir a possibilidade de que esse risco transforme-se em um caos político. E, com isso, justificava-se toda e qualquer decisão, ou justificava-se toda e qualquer censura, ou justificava-se uma visão a respeito da liberdade de expressão finalística, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Liberdade de expressão serve para isso, isso e isso. Liberdade de expressão serve para um exercício adequado dela. E quando esse exercício adequado não for cumprido, você não tem liberdade de expressão. Bom, isso é um problema, porque quem vai dizer qual é o exercício adequado é o mesmo juiz. O juiz que diz a liberdade de expressão precisa servir para isso, é o juiz que vai dizer é isso que é a liberdade de expressão. Então, é um problema, obviamente, estrutural, vamos dizer assim, do nosso tema, quando nós deixamos na mão dos juízes e apenas dos juízes que nos digam o que é liberdade de expressão, como ela deve ser exercida, qual a finalidade que ela deve ter. Isso não acontece em outros lugares do mundo. Isso não acontece em países com uma visão da liberdade de expressão civilizada, muito mais do que a nossa. Aqui isso ocorre de uma forma muito mais intensa. A liberdade de expressão, portanto, sofre uma jurisprudência caótica. Eu vou passar para frente, sem me deter necessariamente nesses temas, justamente para a gente não perder tempo com questões secundárias. Mas eu vou trazer aqui algumas frases para vocês entenderem do que eu estou falando de uma forma mais mundial. Quando eu falo de liberdade de expressão, eu tenho algumas frases aqui que são ótimas. Por exemplo, essa do Orwell. Se a liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Uma outra, e essa eu gosto muito, o Isaiah Berlin, ele tem frases ótimas, ele é um filósofo super importante, e ele diz isso: ter o direito de fazer algo não é o mesmo que estar a agir bem ao fazê-lo.
Claro, essa é a tradução portuguesa, né, de estar a agir, mas, enfim, ter o direito de fazer algo não é o mesmo que agir bem ao fazê-lo. O que isso quer dizer na prática? Isso significa o seguinte, que não é porque a liberdade de expressão, porque eu tenho direito à liberdade de expressão, que eu preciso usá-la bem, que eu preciso usá-la corretamente. Pois é, eu estou evitando o microfone, porque para não gravar. Você vê que eu não sou bobo. Eu sou palestrante, mas sou advogado também. Não, mas eu vou repetir. Sem dúvida alguma, o direito à liberdade de expressão não é o direito a usar corretamente a liberdade de expressão. É o direito a usar como você bem entender. Senão, não é direito, é obrigação. A gente passa por isso em muitos momentos. A gente passa por isso em muitos momentos do nosso direito, essas contradições. Mas são contradições absolutamente irrazoáveis. Veja, a gente está aqui tratando de um direito fundamental, de um direito reconhecido como um direito humano, defesa de direitos humanos. A liberdade de expressão faz parte. Bom, eu entrego a você e falo, esse é um direito seu, mas você só pode exercer desse jeito. Bom, então não é um direito meu. E pior, não é uma liberdade. Como é que é possível eu dizer a alguém que alguém tem a liberdade de fazer algo que só pode ser feito de determinado jeito? Porque liberdade é essa? Eu chego em casa, minha mulher fala, olha, você tem liberdade de fazer o que você quiser com a nossa casa, contanto que você não venda, contanto que você não alugue, contanto que... Bom, então não tenho liberdade. Então isso não é liberdade, isso não é um direito, você percebe? Isso é uma persuasão constitucional. Ou seja, eu estou levando você a acreditar que você tem a liberdade, levando você a acreditar que você tem o direito, mas na verdade o que você tem é um dever, é uma obrigação. Isso é muito sério, isso é muito sério. E é um negócio que a gente realmente não consegue abarcar, porque na hora que a gente vai tomar posse disso, alguém vira para a gente e fala assim, não, não é bem assim, o Brasil é um país problemático, o Brasil precisa amadurecer um pouco mais, na verdade as nossas instituições precisam ser protegidas, a nossa democracia está em perigo, sempre tem uma justificativa que vai ser maior do que a de você poder exercer a sua liberdade de expressão. Vamos seguir. Eu falei de autoritarismo, vou dar uns exemplos. Os exemplos bem práticos, tá? Essa é uma matéria curiosa. Um juiz de Brasília, eu participei desse caso, inclusive, um juiz de Brasília, ele deu uma decisão dizendo que a matéria aqui da Cruzoé poderia circular, que ele não estava censurando, não era censura, porque a matéria poderia circular tranquilamente, só que sem o nome da pessoa que processou a revista. Então, o juiz sugeria que a matéria circulasse, mas que tarjasse de preto, olha que maravilha, tarjasse de preto ou suprimisse, ele deu ainda uma opção. Você pode fazer qualquer das duas coisas. Ou você tarja de preto, ou você suprime o nome da pessoa, era um político, e aí você pode circular a matéria. E não é censura por quê? Porque eu estou permitindo que você faça com que a sua matéria circule. É óbvio que isso é censura. Vocês percebem como, no fundo, a gente está tratando de elementos aqui que vão para lá, para cá, mas, no fundo, é censura. Como é que eu posso, por exemplo, amputar uma matéria jornalística e fazer com que chegue a você, sem que aquela matéria esteja na sua integralidade, e dizer que você está tendo o direito a receber a matéria? É óbvio que o direito à liberdade de expressão é da pessoa dizer do jeito, repito, do jeito que ela quiser. E nós, leitores, recebermos
a integralidade daquilo que pretendeu ser dito. Se alguém quis dizer algo totalmente, se alguém quis dizer a completude de algo, e essa completude chegou a mim, de forma íntegra, a liberdade de expressão se exerceu. Do contrário, não. Eu trouxe essa matéria por uma coisa curiosa. Depois eu volto a esse ponto. Por uma coisa curiosa. Percebam, estão vendo essas notícias? Todas essas notícias são do mesmo juiz. É o mesmo juiz, aquele, eu não vou dizer o nome dele, que aí realmente seria um pouco demais, mas todas essas decisões aqui, ó, o bastidor está sob censura, juiz censura trecho da reportagem da Piauí, e aí vai. Todas essas matérias são sobre censuras do mesmo juiz, o juiz de Brasília. Aí eu pergunto a vocês, bom, e qual é a consequência? A consequência é que esse juiz, se você procurar o nome dele no Google, ele recebeu um selo ouro de qualidade do TJ, pelos serviços prestados. Não é incrível? E é isso, a gente vive essa contradição no país. A nossa liberdade de expressão é tratada de uma forma, vamos dizer assim, pouco exigente por nós mesmos. Nós, cidadãos, nós da mídia, nós cobramos pouco, nós somos condescendentes. E o resultado é que eles fazem o que bem entenderem. Bom, qual é a resposta adequada? O que deveria ser uma liberdade de expressão exercida de forma madura num país como o nosso? O que deveria ser o ideal? Essa é uma resposta complicada, óbvio, mas assim, nenhum limite deveria haver? A liberdade de expressão poderia ser qualquer coisa? Não é possível nenhum limite existir. Vou tratar alguma frase aqui do Theodor Dodorov, que falava, se nada vem regulamentar esta vida, apenas existe a força. Mas a liberdade de expressão deveria ter uma definição muito mais ampla, como, por exemplo, essa que eu sugiro, que é um discurso que proporcione uma ameaça real à existência do outro, tal como o outro se entende no mundo, esse discurso que produz uma ameaça real às pessoas, tal como elas se concebem no mundo, esse discurso, sim, deveria ser limitado. Uma ameaça real. Não é simplesmente me sentir ofendido. Uma vez, eu tive uma decisão, não sei se acho que o seu tempo acabou, está brilhando ali em vermelho, então eu acho que o tempo realmente acabou, mas só esse tópico para vocês entenderem, eu acho que isso ilustra bem. Uma vez uma decisão judicial disse o seguinte, contra um jornalista, dizia assim, a pessoa que entrou com a ação se sentiu ofendida e, portanto, se ela se sentiu ofendida, isso é o suficiente para a condenação do jornalista tal. Pensei assim na hora. Bom, mas se a pessoa entrar com uma ação e se sentir ofendida é suficiente, então acabou o judiciário, porque todo mundo que entra com uma ação é óbvio que não se sentiu feliz. Ninguém entra com uma ação porque está contente. Todo mundo entra com uma ação porque se sentiu ofendido. E se isso é suficiente para que aquela pessoa que supostamente ofendeu, a pessoa que ofendeu seja condenada, se isso é suficiente, então acabou o judiciário, não precisa de juiz. Basta a pessoa chegar e falar, me senti ofendido, você me repara. Você agora, por exemplo, me ofendeu, me repara. Não preciso de mais nada. É óbvio que não é isso. É uma ameaça real. A existência do outro. Esse é um conceito reconhecido mundialmente como o exercício de uma liberdade de expressão madura. Qual a chance de, no Brasil, nós termos isso daqui? Dentro das nossas cartas constitucionais, dentro da nossa jurisprudência, dentro dos nossos livros de doutrina. Qual é a chance? Zero. E por que a chance é zero? Porque o Brasil ele se alimenta do caos constitucional. É óbvio que quanto mais a gente não souber o que é liberdade de expressão, quanto mais a gente não souber como trabalhar os seus limites de forma adequada, mais terá de surgir sempre alguém para dizer para a gente, você não sabe, mas eu sei. E eu vou te dizer
qual é a sua liberdade de expressão adequada, qual é o limite que você deve ter. Eu vou te dizer e vou salvar você dessa confusão constitucional em que você se encontra. Discutir esse tema, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é uma questão de cidadania, é uma questão de exercício democrático dos mais importantes. É isso, obrigado, e a gente segue com vocês.